vivenciamos, todos nós aqui vivenciamos ou temos amigos ou parentes ou as pessoas com quem você estuda, as pessoas com quem você trabalha, as pessoas com quem você mora, as pessoas com quem estão à sua volta o tempo todo, de alguma maneira estão relacionadas ao tema de família, né, ao tema de matrimônio. E a ideia era de nós darmos início aqui a um módulo sobre estrutura matrimonial. Então, seria um módulo importante para quem é casado e pode servir de base para você entender o material que a gente vai usar no trabalho com os matrimônios, né? Para quem é solteiro, né, é importante para entender como funciona, né, como nós vamos ver os princípios que ordenam a estrutura matrimonial, né? Então, a ideia é nós tentarmos nos aprofundar aqui nessas próximas semanas sobre esse tema. A ideia é que, ao final desse tema, a gente consiga agregar esse material ao livro que está sendo finalizado, né? E termos ali um bom conteúdo para poder ajudar todas as famílias que estão próximas de nós. Porque nós começamos esse ano falando sobre missão apostólica e parte desse comissionamento e da missão apostólica é de ir a quem? A todas as etnias. O que são etnias? São famílias, são culturas, né? São povos. Então, é uma maneira de nós tentarmos dar para vocês ferramentas práticas para que possamos começar a acessar pessoas, começarmos a organizar algumas coisas dentro de nós, né? Tentar desenvolver com esse módulo estrutura matrimonial qual é a nossa abordagem sobre o tema de matrimônio, ou de casamento, ou de família, né? Então, todas as pessoas que se aproximam, ou todas as vezes que nós procuramos uma restauração matrimonial, ou todas as vezes que as pessoas procuram uma terapia de casal, ou procuram por qualquer tipo de acompanhamento familiar, é porque, de alguma maneira, se deparam com conflitos, né? Estão com problemas, estão com dificuldades. Então, sempre quando a gente procura uma ajuda com relação à estrutura matrimonial, com relação à família, é porque já estamos com problemas. Já estamos em conflitos. Já estamos, de alguma maneira, numa guerra pela razão. E, geralmente, quem é o primeiro a procurar ajuda é porque quer, de alguma maneira, respaldo pela sua verdade, né? E isso é algo que a gente sempre vai encontrar, né? Esse choque de perspectivas. E eu queria que a gente pensasse, a princípio, sobre esse tema. Eu sei que nós já falamos muito sobre isso, sobre perspectiva, mas sempre quando nós vamos trabalhar com a estrutura matrimonial e com o relacionamento conjugal, nós vamos ter que trabalhar com esse ponto de perspectivas. Por quê? Porque nessa guerra pela razão, nessa guerra pelo lado da verdade, a gente vai ter que ajudar as pessoas a entenderem, a gente mesmo entender que o que existem são perspectivas. Tudo que nós vivemos hoje, todos os conflitos que vivemos hoje, tanto no matrimônio, como na relação de pais e filhos, quanto nas relações políticas, nas relações econômicas, você vai fazer um negócio, você vai ter sempre um conflito de perspectiva. Porque o que é perspectiva? Perspectiva é o ponto a partir do qual você vê e você faz a leitura de uma situação. Então, você vai fazer uma negociação, você vai ver o seu lado e a pessoa vê o lado dela. É ou não é? E aí sempre há essa negociação, porque você vê um lado, a pessoa vê o outro lado. A mesma coisa você vê na relação com os pais. Chamam isso de abismos geracionais. Por quê? Porque muitas vezes nós, como pais, nós estamos
exigindo dos filhos responsabilidade, que eles estudem, que eles se comprometam, porque o mundo é assim, o mundo vai exigir isso de você, o mundo espera isso de você. É como se a gente sempre estivesse encorajando-os a crescerem para fazerem parte do nosso mundo, mas a gente nunca consegue entrar no mundo deles. No quarto de um adolescente é o mundo dele, é onde está o universo dele, o tipo de música que ele ouve, o tipo de livro que ele lê, o tipo de relacionamento que ele tem. Então existem essas perspectivas, ou seja, são pontos de vista diferentes. E nós temos uma tendência a sempre olhar a partir do nosso ponto de vista, a partir da nossa visão de mundo, a partir do lado da mesma situação. E uma situação nunca tem só um lado. Ela tem muitos lados, né? E o que nós vamos começar a perceber é que sempre quando se procura por esse tema de matrimônio, é porque se espera que uma situação momentânea, ou um problema, ou uma dificuldade se resolva. E a gente sempre vai trabalhar nessa ideia imediatista. Sempre vamos trabalhar para o nosso momento. Então, são duas coisas a princípio que nós precisamos ter como valor quando vamos trabalhar com o matrimônio. Primeiro, que o fato de você ter um ponto de vista, e esse ponto de vista parecer muito correto, parecer muito certo, ele não expressa tudo o que está acontecendo. E já falamos aqui que muitas das vezes a forma como vemos expressa como estamos, expressa o tipo de gente que nos tornamos, expressa, na verdade, o que sentimos, expressa muitas vezes os nossos próprios medos naquela situação. Às vezes você tem tanto medo dentro de você que algo aconteça, que quando você olha para uma situação dentro do seu matrimônio, dentro da sua casa, da sua família, do seu negócio, na sua vida, talvez você projete na sua ideia de verdade, um medo que você tem de algo que você não quer que aconteça. E você pode ver aquilo acontecendo por causa de você projetar um medo que você tem de que aquilo venha um dia acontecer, mas não quer dizer que está acontecendo. Meio confuso isso, né? Isso é só para você entender o quanto somos confusos. Então, primeira coisa que nós vamos nos deparar é com esse conflito de pontos de vista, conflitos de perspectiva. Até que ponto o que estou vendo não sou eu mesmo. Não é o meu lado, não é o meu medo, não é a minha insegurança, não é a minha dúvida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Existe um texto que eu acho muito interessante se eu não me engano, está em Isaías 11. O capítulo 11, versículo 3. Aqui está falando no versículo 2 sobre o Espírito, os 7 Espíritos de Deus, e depois ele vai falar sobre: ele não o julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Interessante isso, né? Porque quando ele fala de justiça, ele fala de que nós não podemos estabelecer um julgamento com base apenas no que vemos, e não podemos estabelecer um julgamento apenas com base no que ouvimos. E quantas vezes você já fez isso na sua vida? Você ouviu só um lado da história e estabeleceu um julgamento. Quantas vezes na sua vida você viu uma situação que para você ela não ficou clara e você julgou pela interpretação que você teve de uma situação que não estava clara? Então, queridos, isso pode acontecer demais dentro das nossas estruturas matrimoniais e dentro de um trabalho com família e com estrutura matrimonial. Então, você pode se pegar falando algo e aquilo para você ser muito verdadeiro. E você está verdadeiramente enganado por estar vendo uma parte.
E aí tem um outro lado que pode estar verdadeiramente enganado, não porque o que ele sente está errado, mas porque talvez não expresse o todo, não expresse tudo que está envolvido naquela situação. E muitas vezes você fala algo porque é a sua percepção, e a outra pessoa fala algo diferente, para você o diferente parece errado. E isso é muito confuso, porque nós falamos, e fazemos terapia, fazemos encontro de casais, fazemos depois acompanhamento familiar, e parece que a gente não consegue chegar a lugar nenhum, porque nós sempre estamos lutando pela nossa perspectiva. É ou não é? Eu não abro mão do meu lado, você não abre mão do seu lado, cada um vê do seu lado, e assim são os nossos relacionamentos, né? Assim, isso acontece em tudo. Nós vamos ver que isso acontece na política. Cada um apenas vê o seu, né? São perspectivas. A direita é uma perspectiva, a esquerda é uma perspectiva, mas o povo é muito mais do que a direita com a esquerda. Estão entendendo? Então nunca pensamos pelo todo, mas pensamos pelo lado que vemos. Então, isso gera um homem cheio de conflitos, um homem cheio de confusões, um homem cheio de relacionamentos rompidos, de divórcio, de separação, não apenas do casamento, mas em todas as esferas dos seus relacionamentos. Precisamos de uma nova perspectiva. Quando pensamos matrimônio, quando pensamos negócio, quando pensamos governo, quando pensamos igreja, quando pensamos a forma como estamos vivendo hoje, a proposta é: precisamos de uma nova perspectiva. Precisamos de um novo ponto de vista. Precisamos encontrar um ponto convergente de visão. Um ponto que faça com que esses lados se unam e tudo que estamos vendo, sentindo, comece a fazer sentido para nós. Então, isso parece simples, mas eu vejo que a maioria dos nossos problemas é por causa de perspectivas limitadas. Eu vejo de forma limitada. Logo, eu me comunico de forma limitada. Logo, não sou compreendido de forma limitada. Então, o que nós precisamos, a princípio, é de um alinhamento de expectativas que serão resultado de uma convergência de perspectivas, um ponto convergente. Então, isso, para nós, é um ponto importante e nós vamos começar a trabalhar esse material de matrimônio a partir disso. E como vamos conseguir ter uma perspectiva nova? Então, primeira coisa que nós precisamos eu acho muito interessante quando Josué está na Terra Prometida e aparece um anjo para ele. E ele pergunta para esse anjo: você é por nós ou por nossos inimigos? E ele diz: por nenhum dos dois. Eu sou pelo Senhor. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A primeira coisa que pode ser muito frustrante dentro de um trabalho de estrutura matrimonial é poder dizer para a pessoa: nós vamos trabalhar juntos, mas eu não vou trabalhar para defender o seu lado. A primeira coisa que é importante para trabalharmos uma restauração de estrutura matrimonial é de cada um tentar abrir mão da sua perspectiva para juntos encontrarmos uma perspectiva nova. Eu vou tentar abrir mão apenas do meu ponto de vista e você do seu, para entender o que podemos ver juntos de um ponto comum, de um ponto convergente. E aí nós vamos tentar trabalhar o que é esse ponto convergente. Existe um ponto convergente? É possível um ponto convergente em que possamos todos ver de um mesmo lugar, uma mesma realidade, de uma mesma forma? Será que isso é possível? Será que podemos salvar os nossos matrimônios? Será que algo pode nos salvar? Será que isso pode salvar as nossas famílias? Se existem várias maneiras de ver a mesma coisa, você já parou para pensar que você pode estar há anos defendendo apenas um lado dessa coisa e não ter conseguido ainda ver algo maior do que o seu lado? Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria trabalhar com vocês. Se é possível um ponto de convergência, se é possível termos disposição interior de procurarmos por uma nova perspectiva.
E entendemos que para alcançarmos uma perspectiva, temos que olhar a partir de uma disposição a nos mover. Então, quando nós vamos trabalhar com grupos de casais, ou vamos trabalhar com os matrimônios, ou você vai chamar um vizinho para jantar na sua casa, ou você vai começar a se relacionar com algumas pessoas, procurando falar sobre esse ponto que todos estão envolvidos, que é matrimônio, eu vejo que a primeira coisa que precisamos encorajar é uma procura por uma perspectiva nova. Você já parou para pensar que você pode olhar para tudo isso por uma maneira diferente, de um lugar diferente? Entender que existe uma maneira diferente de ver tudo o que você está vendo, de uma maneira que não seja dividida, que não seja fragmentada, que não seja limitada. Então, esse, para mim, é o primeiro grande desafio. E por onde nós podemos começar? Vamos começar por 2 Coríntios, um texto que nós já temos trabalhado aqui há algum tempo. Isso aí. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, esse texto é um texto que nós já trabalhamos aqui, né? E se vamos trabalhar com a ideia de restauração, e vemos as Escrituras falando que João Batista veio no poder, no espírito de Elias, e que todo o cenário bíblico do Novo Testamento, ele vem com essa proposta de uma restauração de todas as coisas. Mateus explica que essa restauração de todas as coisas já veio acontecendo por meio da intervenção de João Batista. Nós vamos entender que o primeiro ponto que nós vamos precisar de abertura para que se ganhemos uma maneira nova de ver as coisas é a possibilidade de se pensar uma conversão. É a possibilidade de se pensar que estávamos no caminho errado. É a possibilidade de se pensar que estávamos longe de alguém que pode nos dar a perspectiva correta de todas as coisas. Porque nós vamos ver que a mensagem de João Batista, ela é uma mensagem de restauração. E a mensagem de restauração, como nós já estudamos aqui, ela atua em 3 dimensões. E a primeira dimensão da mensagem de João Batista é que todos os homens deveriam se voltar a Deus, deveriam se converterem a Deus, voltarem seus corações e a sua mente, a sua vida a Deus. A partir do momento que homens se convertem a Deus, ele fala que em Deus, pais, o coração dos pais se converte aos filhos e dos filhos. Então nós vemos que há uma conversão familiar. E essa conversão familiar vai se refletir na cura da terra, numa restauração da terra, porque a terra não será mais ferida com maldição. Então, não tem como nós temos uma mensagem de restauração, de matrimônio, sem termos uma mensagem de que todos os homens precisam voltar o seu coração a Deus. Talvez isso esteja fora de moda. Talvez pregar para que as pessoas se arrependam e repensem na necessidade de voltarem a sua vida, a sua mente para Deus, talvez isso pareça um pouco de moda para muita gente, mas essa é a mensagem que nós devemos pregar. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Nós vamos tentar resolver o problema das pessoas sem mudar a maneira das pessoas verem o problema. Que é exatamente o que o Marcelo acabou de falar aqui. Então, o início da restauração se dá pela pregação. Se dá pela necessidade de, nós precisamos parar e voltar a nossa mente, o nosso coração para Deus, para alguém maior do que nós, para algo maior do que o nosso momento, para algo que faça não só o seu casamento melhorar, mas a sua vida ter sentido.
Por quê? Porque se o problema que eu estou vivendo no meu matrimônio é por uma questão de uma perspectiva de como eu vejo o meu lado, talvez você esteja muito fora e com muita dificuldade de ver com clareza. Por isso, nós precisamos ser homens e mulheres que voltem a pregar a necessidade de conversão, de voltar à vida, de voltar o coração a Deus, ao propósito. E entender que, muitas vezes, o tempo em que precisamos de uma intervenção no nosso matrimônio é quando nós já não temos mais os nossos recursos. Lembra-se da história do filho pródigo? Ele só se converteu de novo ao pai quando ele não tinha mais recursos. Estão entendendo? E muitas vezes nós vamos acessar de novo a Deus quando não temos mais recursos. Então isso se chama conversão. Então, quando alguém procura ajuda para o matrimônio, talvez ela não saiba, mas ela já está num processo de conversão. O problema é que nós precisamos entender quando as pessoas já estão num processo de conversão, porque existem pessoas se convertendo perto de você e você não percebe. Porque já existem pessoas perto de você com escassez de recurso, que não tem mais recursos para nutrir a razão de viver, já não tem mais recursos para ter sentido no negócio, na vocação, na família. E quando uma pessoa chega num estágio em que há escassez de recurso, ela vai procurar por um lugar, vai procurar por um lugar que possa dar a ela uma perspectiva nova. Foi isso que o pródigo fez, e essa é a história de todos os homens. E todos os homens, em algum momento da vida, vão chegar num lugar de escassez de recurso para voltarem a Deus, para voltarem a um lugar original, para voltarem a um lugar de recuperar a perspectiva. Então, eu queria que vocês aproveitassem mais isso. Aproveitem as pessoas que estão em processo de conversão perto de vocês. Uma pessoa que está se convertendo não é uma pessoa que pede para ir na igreja que você vai. É uma pessoa que fala para você: eu já não tenho mais recursos e não sei mais o que fazer. Alguém já ouviu isso essa semana? Estão entendendo? E quando alguém está do seu lado e fala: eu já não tenho mais recursos nessa área, já não tenho mais o que fazer, ele está em quê? Já está em conversão, cara. Estamos juntos? Então, o caminho de uma nova perspectiva é o caminho da conversão. Não tem como isso. E o caminho da conversão, ele tem que ser seguido pela pregação. E aí nós vamos ter que repensar o que é pregação para nós. Porque se nós formos para um capítulo anterior, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2 Coríntios 4, versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então aqui fala de um evangelho encoberto. E aqui fala que o evangelho encoberto. Por que o evangelho está encoberto? Existem duas maneiras de você ver esse texto. Existem duas maneiras de você ver esse texto. O evangelho está encoberto porque Deus cegou o entendimento daqueles que ouvem, ou ele cegou o entendimento daqueles que têm o evangelho, mas são incrédulos e não conseguem acreditar no evangelho que têm. Quem são os incrédulos aqui? Como que o cara vai crer numa coisa que ele nunca ouviu? O incrédulo é aquele que tem uma fé, mas não fala dela.
Esse é o fariseu. Você já parou para pensar que você pode ter uma fé incrédula? O que é uma fé incrédula? É você ter uma fé, mas você não acredita na sua fé. Por que você não acredita? Porque você não fala dela. Então a sua fé é incrédula. Porque se a minha fé não consegue mover as coisas que eu falo, que eu penso, que eu interajo, algo está encoberto. Então não sei se o Deus desse século cega os incrédulos para não entender o que ouvem, ou cega os incrédulos que têm uma fé, mas não falam. Mas o que eu sei é que está todo mundo no escuro. E o grande desafio aqui é entender que o Evangelho tem uma luz. E para que alguém consiga ter uma perspectiva nova, ele precisa do quê? De luz. E essa luz, ela está no Evangelho. O Evangelho não é apenas pregar que ela precisa crer em Jesus Cristo para que ela seja salva. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é a obra. É toda a obra. É todo o propósito. É o Deus que ama, é o Deus que traz destino, é o Deus que tem propósito, é o Deus que fez com que o seu Filho se tornasse salvação, é o Deus que amou para salvar e salvou para o propósito. O Evangelho é muito mais do que apenas a pessoa acreditar que Deus pode fazer algo pelo seu momento, pelo seu problema, pela sua alma que está indo para o inferno. É algo muito mais amplo do que isso, e a glória está nisso. A glória do Evangelho está na obra de Deus. A glória do Evangelho está na obra e na pessoa do Filho, que não é apenas o Jesus Cristo que você conhece, cara. É o Filho. Lá no céu, com o Pai, quando pensaram em estabelecer a existência do universo e criar o homem, o nome dele não era Jesus Cristo. Ele se tornou Jesus Cristo. Por quê? Porque o nome fala da missão. O que é Jesus? Yeshua. Deus é a salvação. E ungido, o consagrado. Então, o enviado para ser salvação de Deus, ele se tornou isso, ele não é isso. Ele é filho de Deus. Estou entendendo? Então, se nós não começarmos a entender essa amplitude da obra, que é a glória de Cristo, que revela a imagem do Pai, que traz perspectiva, que mostra Deus, eu não sei que evangelho temos. Então, o nosso evangelho tem que ter luz. Quando que ele tem luz? Quando ele mostra para as pessoas uma obra gloriosa, que não tem nada a ver com o inferno, que tem a ver com o Pai. Tem a ver com Deus, tem a ver com propósito, tem a ver com destino, tem a ver com vocação, tem a ver com sentido, com valor. Estão entendendo? Então há uma glória nisso, cara. Há um expressar de Deus nisso. E isso vai mostrar um Deus Pai. O Deus Pai que amou o mundo. O Deus Pai que provou o seu amor por nós. O Deus Pai que é a essência de tudo que existe. Então, primeira coisa que precisamos entender, nós não podemos cair mais uma vez na cilada do urgente e do importante. Porque vamos ver no nosso matrimônio muitos problemas urgentes. E tentamos resolver problemas urgentes, mas não sabemos que esses problemas crônicos, cíclicos, repetitivos, sempre existem porque não nos deparamos com problemas importantes que resultam as urgências cíclicas e repetitivas da nossa vida. Precisamos, não podemos mais cair nessa cilada. Precisamos abrir mão do que estamos vendo para ver por uma perspectiva nova. Estamos juntos? E precisamos entender que o primeiro passo para uma reestruturação familiar, matrimonial, é entendermos que todos nós estamos em processo de conversão. De converter a mente, de converter o coração, de voltarmos a nossa mente, o nosso coração para algo maior do que nós.
maior do que a nossa opinião, maior do que a nossa verdade, maior do que a nossa razão. E esse é o processo por meio do qual vamos vendo a obra do Evangelho que acreditamos que temos. Estamos juntos? Então, a partir do momento que há um processo de conversão, nós vamos começar a perceber que pulamos para o capítulo 5, em que começamos a falar de um homem recriado. E o homem recriado é um homem que, para ele, todas as coisas se fizeram novas. E se existe alguma coisa que nós queremos nas nossas relações matrimoniais, é que todas as coisas sejam feitas novas. Andréia compartilhou um texto esses dias que eu achei muito interessante, do Arnaldo Jabor, que ele fala que muitas vezes alguém espera o divórcio para que possa viver um momento novo. E ele fala, eu estou com a mesma mulher já há alguns anos e já estou no meu 3º casamento. Porque ele entendeu que chegou no momento do matrimônio dele que ele precisava mudar. Ou seja, ver tudo de uma maneira nova. Então, que as pessoas possam entender que é possível estarmos dentro de uma estrutura matrimonial e sermos homens e mulheres que possam ver tudo de uma maneira nova. E aqui nós vamos começar a perceber que existe um ponto de convergência que vai nos possibilitar ver tudo que vimos de uma maneira antes, começar a ver agora de um ponto de referência novo. E o ser recriado, ser nova criatura, como nós já estudamos aqui, ele vai resolver o problema da iniquidade do homem. Lembra que nós falamos? Que a filiação resolve o problema da transgressão. Porque pela transgressão eu perdi o direito de ser filho. Pelo ser feito filho, eu passo a ter o direito. O renascer me dá de novo o direito de ser filho. Então me resolve o problema legal de transgressão. O ser recriado me resolve o problema da iniquidade. Por quê? Uma vez que há uma transgressão, há uma quebra da lei, eu entro na condição de um homem fora da lei. A condição de um homem fora da lei é a iniquidade. E que algo começa a acontecer dentro de mim. É o mal implícito. É o egoísmo. É a maldade. É o julgamento. É o ódio. É a ira. É o ressentimento. É tudo aquilo que Paulo vai explicar em Coríntios que não é o amor. Isso é iniquidade. Isso está dentro do homem. Porque quando o homem quebra a lei sai de dentro do homem e a iniquidade está dentro do homem, por isso que a lei é escrita fora do homem, para mostrar que a lei não está mais dentro do homem. Isso é iniquidade. O ser recriado vai fazer com que você possa ser reconstruído a partir da natureza de Cristo. E por isso que ele está falando, antigamente vocês ouviram o que era falado, era assim, não mate. Agora eu estou recriando uma estrutura dentro de você, em que você não vai mais ressentir, não vai mais ter ódio, não vai mais ter rancor, você vai pedir perdão, você vai reconciliar, você vai dar outra face. Estão entendendo? Isso é ser recriado. É quando resolve o problema da iniquidade. E ele vai explicar que uma das características do ser recriado, como nós já falamos aqui, é andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. Paulo está falando que existem duas maneiras de ver diferentes, básicas. Todas as outras cosmovisões de mundo nascem dessa. Todas as perspectivas nascem dessas duas. Existem só duas. Existem só duas maneiras de ver tudo que está à sua volta. A partir de um andar por fé ou andar por vista. Andar por fé e andar por vista são duas maneiras de andar. E você anda a partir de duas maneiras de ver. Porque a partir do que vemos, andamos. Então ele está falando que um homem que anda por vista. O que é uma pessoa que anda por vista? É o homem que vai pensar, agir, se mover, andar. Obrigado, amigo. Apenas pela percepção daquilo que os seus olhos podem alcançar. É uma visão extremamente limitada. Essa visão nasceu, como nós já estudamos, quando Adão quebra o princípio da lei e os seus olhos se abrem. Ali ele passa a andar por vista. Então o que é andar por vista? Andar por vista é andar apenas a partir daquilo que você pode ver. Uma perspectiva extremamente limitada. Isso afetou a maneira como ele
atuava no seu matrimônio? Sim ou não? A maneira como ele viu Eva a partir disso mudou ou não? Mudou. Porque agora ele via a partir só da sua perspectiva, do seu lado, tentando proteger a sua situação, tentando achar uma maneira de justificar a sua posição. Então ele já não via mais a sua esposa da mesma maneira, já também não via mais Deus da mesma maneira. Então um problema sério de perspectiva. Por quê? Porque ele via apenas a partir daquilo que os seus olhos conseguiam alcançar. Apenas uma maneira limitada, unilateral de ver a situação em que estamos. E o que é andar por fé? Alguém recriado é alguém que anda por fé. Então ele vai andar por uma nova maneira de ver o mundo. Então, como nós já estudamos aqui, pela fé, nós não vamos apenas ver a minha necessidade, porque eu não preciso de fé para ver a minha necessidade. Hebreus 11 vai falar que pela fé nós percebemos algo muito maior do que apenas a nossa necessidade. Nós percebemos o universo, percebemos estruturas, percebemos um todo. Então, o que é andar por fé? Andar por fé, como nós já vimos aqui, é tentar ver de uma forma além do que conseguimos ver a partir do que os nossos olhos alcançam. Então, é quando eu consigo discernir, recuperar a minha capacidade de ver espiritualmente, de ver como um todo. Então, alguém que vê espiritualmente, como ele mesmo explica em 2 Coríntios 5, é alguém que já não conhece segundo a carne, mas que conhece pelo próprio Espírito. Não vê apenas aquilo que parece, vê aquilo que está além do que parece, vê o que está além do que aparece, vê por dentro. Então, apenas um homem recriado é capaz de ver tudo que está à sua volta por uma perspectiva nova. Porque um recriado, como eu vou repetir, ele é aquele que tem uma obra feita dentro da sua estrutura de iniquidade. Se vemos o que somos e a partir de onde estamos e do que fazemos, se algo começa a ser feito dentro, eu vou começar a ver de uma maneira nova todas as coisas que estão à minha volta. E aí nós vamos perceber que esse é o ponto de partida. E isso é muito frustrante, porque nós sempre achamos que o problema está no outro. Não é? Nós sempre achamos que o problema está fora de nós, em volta de nós, né? E quando você começa a perceber que o caminho da restauração se dá pela conversão, ou seja, eu reconheço a minha escassez de recurso e começo a me voltar àquele que é maior do que eu, e nesse processo eu vou entender a importância de ser recriado, que, na verdade, a maneira que eu vejo é por causa da estrutura que ainda está dentro de mim, é a projeção e o reflexo do que está dentro, e eu, sendo recriado, começo a ter uma maneira nova de ver tudo. Eu creio que nós estamos entrando no caminho de uma nova perspectiva. Alguém vem e fala para você, eu preciso que você me ajude. Você pergunta para ele, você está disposto a ver tudo de uma maneira nova? Estou entendendo? Alguém vem e fala para você, preciso que você me ajude. Você responde, você está disposto a ver tudo o que você vê hoje de uma maneira nova? Por uma perspectiva nova? Eu vejo que esse para nós deve ser o ponto de partida. O que nós não temos como objetivo, nem no livro que a gente está escrevendo, nem nos grupos de casais que a gente quer começar, e estamos aqui tentando trabalhar um alinhamento para poder trabalhar com isso, o que nós não queremos é gerar grupos de autoajuda. O que são grupos de autoajuda? É quando nós nos reunimos para falar dos nossos problemas. E toda a motivação e toda a intenção que temos de estar ali é que o meu problema se resolva. Isso é errado? Não. A questão é se isso resolve. Então, na verdade, qual que seria o nosso objetivo? Entendemos a importância de encontrarmos esse ponto de convergência. O que é esse ponto de convergência? Então, toda a nossa conversão, o pedir ajuda é uma conversão.
O pedir ajuda é assumir que precisamos ser recriados para que possamos ver tudo de uma maneira nova. Precisamos ver tudo de uma maneira nova. E aí nós vamos cair em vamos lá para Colossenses. Colossenses capítulo 1. O que nós precisamos entender, queridos, que o matrimônio é apenas uma parte de um todo, né? E vocês já conheceram alguém que experimentou o sozo? Existem duas palavras para salvação, o sozo e o soter. E existem muitas pessoas que experimentaram o sozo. O que é o sozo? O cara foi salvo de um câncer. O cara foi salvo de uma situação de morte. Ele foi salvo de uma situação de miséria. Ele foi salvo de algo. E ele acredita que Deus salvou ele de algo. Mas mesmo assim, ele não encontrou propósito para a vida dele. Conhece alguém assim já ou não? Então, o que nós precisamos é desenvolver uma plataforma que não perpetue esse erro. Estão entendendo? Por quê? Porque nós podemos ajudar um casal num processo de reconciliação, mas isso quer dizer que eles encontraram o propósito da vida deles? E há uma possibilidade disso se tornar cíclico e crônico? Sim. Então, os problemas que enfrentamos, eles são momentâneos ou são existenciais? São coisas que têm a ver com uma situação fora de nós ou com algo que envolve completamente o que somos. Então, nós temos que pensar que tipo de abordagem vamos ter com relação a isso. E eu vejo que nós precisamos trabalhar essa conversão. Precisamos trabalhar esse recriar. Precisamos entender esse processo, porém, eu creio que precisamos ajudar as pessoas a verem além do seu momento, verem além do seu problema, verem além da sua necessidade. E Colossenses 1, versículo 13, fala: Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, reino do Filho, no qual temos redenção e remissão de pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra ou quer no... Opa, eu gosto dessa palavra reconciliar. Aqui fala de todo um processo que nós já estudamos aqui, de Cristo ser o princípio de tudo, de nele ser criada todas as coisas. E fala que por meio dele há uma reconciliação de todas as coisas. Reconciliar significa mudar o modo pelo qual aquelas coisas se relacionavam. Então, se há uma necessidade de mudar a forma de se relacionar, a palavra que se dá para isso é reconciliar. Eu preciso mudar o meu relacionamento, a palavra é reconciliar. E vamos ver aqui que o Filho de Deus, ele se manifestou salvação para reconciliar o homem com Deus. Mas não só isso, mas para a partir dessa paz que ele traz, reconciliar nele todas as coisas. O homem, ele vê tudo separado. E só há um ponto de convergência capaz de fazer com que possamos ter uma perspectiva nova, que possamos ver de um lugar novo, que possamos ver de um ponto de vista novo. E esse ponto se chama Filho de Deus. O que nós precisamos é encontrar um ponto de vista que seja
maior do que o nosso momento. Por isso que nós falamos muito de voltar ao princípio e voltar à pessoa do Filho de Deus, porque ele é o princípio. E pensar a partir do princípio é pensar o propósito. Nós vamos fazer com que as pessoas apenas resolvam o seu momento ou entendam o propósito da sua vida? Ela pode melhorar o momento dela ou até mesmo resolver o momento dela, mas ela vai continuar se sentindo desconectada. Por quê? Porque eu quero que Deus abençoe o meu momento, mas o meu momento continua não fazendo sentido, porque ele não se conecta dentro de um propósito, e o propósito sempre será maior do que o nosso momento. Se você for estudar a história, você vai ver que Deus se manifestou de muitas maneiras e Deus teve muitos nomes. Me fale algum dos nomes de Deus aí, você lembra? Jeová Jirê, por exemplo, Gênesis 22. Abraão deu um nome para aquele altar. Deus é provisão. Ok, um bom exemplo. Quando o Êxodo 15 fala que ele fala que eu serei o que for necessário se tornar. Então, quando Deus aparece para Abraão no momento específico de Gênesis 22 e provê, naquele momento a ideia é o quê? Deus é provisão. Estamos juntos? Ou seja, Deus é provisão, mas ele é só isso. Mas naquele momento, Deus foi o quê? Provisão. Se eu vou pensar Deus a partir do meu momento, eu acabei de fundar a teologia da prosperidade. Por quê? Deus é provisão. E se eu vejo Deus a partir do momento, Deus é aquilo que eu vi no meu momento. E aquilo que eu vi no meu momento é o quê? Agora, por exemplo, existem outros altares, outros nomes. Né? Por exemplo, em Êxodo 15, que o Senhor é o que te sara. Ok. Então, Deus é o que sara? Sim ou não? Sim. Mas ele é só isso. Mas naquele momento ele é o Senhor que te sara. Mas ele é tudo isso? Ele é só isso? Não. Existem inúmeros nomes de Deus que têm a ver com altares que foram dados, nomeados por uma intervenção de Deus num momento específico. Por exemplo, tem uma lista aqui com vários nomes. Nissi, que tem a ver com Êxodo 17, Shalom, de Juízes 6, ou o Senhor é meu pastor, do Salmo 23. Muitas dessas nomeações de Deus têm a ver com uma perspectiva, com um ponto da minha vida em que Deus agiu, em que Deus moveu algo, em que Deus se tornou o que era necessário que ele se tornasse naquele momento. Mas isso é tudo. Estão entendendo? Então a ideia é que nós não podemos pensar Deus a partir do nosso, porque eu posso ter uma visão correta, porém uma visão limitada. Então, quando vamos trabalhar com um tema como esse, que fala de matrimônio, todos nós temos problemas. E nós não podemos pensar apenas ou motivados pelo problema. E vamos ter que ser encorajados a pensar a partir do princípio. Porque a partir do princípio nós vamos ter a capacidade de poder compreender o propósito maior do que o nosso problema. Estamos juntos? Romanos 8:28 diz, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tentando continuar construindo a ideia, eu sei que são coisas que nós já ouvimos, mas agora tentando aplicar dentro dessa temática de matrimônio, você acha que é possível que alguém consiga olhar para o seu problema, para a sua dificuldade, para o momento que está vivendo matrimonial e conseguir entender que isso está fazendo bem para ele? Você acha que alguém consegue olhar para o seu momento matrimonial e que pode envolver
problemas, dificuldades e olhar para isso e dizer, não, isso é para o meu bem. Com tanta convicção, né? Até assustei aqui, rapaz. Homem de Deus mesmo, é homem de Deus. Agora, pensando as pessoas com as quais nós nos relacionamos, você acha que as pessoas conseguem ver assim? Não. Então, se é possível olhar à nossa volta e perceber que o que está acontecendo pode estar acontecendo para o nosso bem, isso é o quê? Isso é uma perspectiva. Então, o que eu acredito é, se você mudar a sua maneira de ver, você muda a sua maneira de viver. Então, nós vimos que é necessário quando os recursos acabam, porque isso gera processos de conversão. Existem pessoas perto de você que estão se convertendo e você não percebeu. E é possível que elas entendam que precisam ver de uma maneira nova. Por isso que Paulo fala que existem duas maneiras de ver. Uma maneira limitada, que você só vê aquilo que o seu olho alcança e não consegue discernir, compreender o que está vendo. E existe uma maneira de você ver a partir do estar em Cristo. Se fala assim, aquele que está em Cristo. Estar é um lugar, não é ser, é estar. É um ser que acontece a partir de um estar. E esse estar fala de posição, de visão. Então, uma pessoa recriada é uma pessoa que está começando a ver de uma maneira nova, porque dentro dele está acontecendo alguma coisa nova. Isso é frustrante, mas é um caminho de mudança. Cara, se você entender que dentro de você algo precisa acontecer, você pode mudar a sua maneira de ver tudo que está acontecendo com você. Estamos juntos? Você acha que nós não conseguimos usar essa linguagem para conversar com as pessoas que estão à nossa volta? Eu estou tentando passar com vocês uma maneira de você abordar pessoas para jantar na sua casa, para falar sobre matrimônio, de uma maneira que elas possam entender, cara, isso está acontecendo comigo? Eu estou com escassez de recurso emocional, financeiro. Eu estou precisando me movimentar para um lugar novo, para encontrar uma perspectiva nova. Ok? Só que você vai entender, mostrar para ele e dizer assim, você já ouviu falar sobre locus externo e locus interno? Ou seja, dentro de um processo de consultoria de empresas, sempre o cara vai acreditar que a falência dele é culpa do mercado, é culpa da moeda, é culpa da presidenta, é culpa da política. Mas ele nunca vai dizer, ei, eu tive incompetência administrativa, não soube fazer gestão de negócios, não soube fazer gestão de pessoas, não fiz planejamento, não soube trabalhar com fluxo de caixa. Ele nunca vai dizer isso para você. Ele vai falar que a culpa é de todo mundo, menos... Você vai dizer para ele, você precisa ser recriado. De uma maneira que ele vai entender, o problema está dentro de mim. O problema de tudo que eu estou vendo à minha volta tem a ver com a projeção de algo que está errado. Eu preciso de um lugar novo, eu preciso recriar. Para eu recriar, eu preciso ser recriado. E aí nós precisamos encontrar um ponto de convergência. Um ponto que nos ajude a encontrar essa famosa perspectiva nova. Então nós falamos de como vamos apresentar isso. Vamos apresentar apenas, ei, vem aqui que eu vou te ajudar, os seus problemas vão acabar, ou vem aqui e vamos tentar entender o propósito da nossa vida. O que é maior? Estão entendendo? Nós sempre estamos ajudando as pessoas a resolver os seus problemas. Logo, sempre também esperamos que as pessoas nos ajudem a resolver os nossos problemas. Mas eu vejo que o que Cristo falava para os seus discípulos é: vem e veja. Nicodemo, se você não for renascido, se você não mudar o seu lugar de nascimento, você não vai conseguir ver. Então nós estamos tentando entender que a importância de começarmos a trabalhar com as pessoas num nível mais existencial do que num nível emergencial. Porque o nível existencial vai extinguir problemas cotidianos, não apenas resolver temporariamente. Estão entendendo? É como se falasse assim, cara, você quer um bezerro ou você quer um Cristo? Por quê? Porque o bezerro de Moisés, ele temporariamente resolvia algo. Mas um Cristo veio para tirar o pecado do mundo. Estão entendendo isso?
Nós queremos resolver temporariamente coisas ou queremos tirar essas coisas da nossa vida? Então temos que começar a pensar num nível mais existencial do que num nível emergencial. Porque as pessoas vêm, ouvem um conselho, resolvem o problema e vão embora. É ou não é? Então, aqui esse texto fala que, uma vez entendendo esse ponto de convergência de visão, nós vamos ter uma nova visão de tudo. E aqui entra um ponto que eu queria trabalhar com vocês, né? Nessa noite que o amor do Pai nos revela o seu Filho salvação. Estamos juntos? Ou seja, Deus nos amou de tal maneira que Ele se deu para que nós não perecêssemos, que as coisas não se perdessem, não se acabassem, não perecer, é isso. Ele deu o seu Filho para reconciliar. O que é reconciliar? É mudar a relação. Então, o que nós vamos trabalhar muito nós queremos mudar as nossas relações matrimoniais, mas não entendemos que a mudança da relação matrimonial é reflexo de uma mudança de relação espiritual. Então, Cristo veio para manifestar essa salvação. Então, eu creio nele para uma salvação. Estamos juntos? E ele vindo para a salvação, ele nos reconcilia com quem? Com o Pai. Olha que interessante. O Pai amou e enviou o seu Filho. E o Filho veio para revelar quem? O Pai. E quando o Pai revela algo ao homem, ele revela a quem? O Filho, mas agora não mais o salvação, mas o Filho princípio. O Filho ponto de convergência de todas as coisas. Por exemplo, você vai perceber que todos os homens que viram Cristo Messias também foram os homens que viram o Filho. Por isso que os maiores profetas messiânicos, como Isaías, como Davi, não foram homens apenas que viram o Messias, a salvação no futuro, mas também foram aqueles que viram o Filho que criou todas as coisas. E eu vejo que aqui nós temos um problema, porque nós estamos clamando sempre por uma nova salvação na nossa vida. Mas não entendemos o Filho que recria e restabelece todas as coisas a partir de um princípio. Porque estamos sempre precisando que Ele nos salve de algo. Mas nunca entendemos o Filho que criou tudo e que quando Ele recria algo, aquilo não precisa mais ser salvo. Algo que foi recriado não precisa mais ser salvo. E estamos só conhecendo sempre o Cristo que salva, mas não o Filho que recria. É isso que eu estou querendo dizer. Nós queremos apenas que Cristo continue salvando? Ou queremos ter a revelação do Filho que criou tudo? Pedro, em Mateus 16, o texto que nós estudamos já há algumas semanas, né? Ali, ele tem uma revelação. Cristo pergunta para eles: quem vocês dizem que eu sou? O que ele responde? Só tu és o Cristo? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que o próprio Cristo responde para ele? Não foi nenhum homem que te revelou isso, mas foi o próprio Pai. Nesse momento, eu vejo que Pedro conseguiu ver o que os profetas messiânicos viram, o que os apóstolos precisavam entender. O Cristo é o enviado. E o que é o Filho do Deus vivo? O princípio de tudo. O Filho do Deus vivo é o ponto de existência de tudo. É quando alguém não só entende que algo precisa ser salvo, mas entende o princípio que estabeleceu aquilo na origem, na criação. Vou tentar explicar isso melhor.
o que Pedro estava vendo não era apenas o Cristo que veio para salvar o homem, mas o que ele estava vendo era o Filho de Deus que criou o homem. O que ele estava vendo não era apenas o Cristo que veio para salvar o mundo, mas o Filho de Deus que criou o mundo. Estão entendendo? Então eu posso desejar que Deus me salve como homem e não entender o porquê, o para quê que o Filho de Deus criou o homem. Eu posso desejar que Jesus venha e salve a terra, salve o mundo, mas não entender o Filho de Deus a partir do qual o mundo foi criado. E os princípios que devem reger, ordenar e trazer justiça para o mundo. Eu acredito que o grande poder de impacto na vida de Pedro não foi apenas ver Cristo, tu és o Cristo, o ungido, o consagrado, o enviado, mas sim o fato dele conseguir visualizar, tu és o Filho de Deus vivo. E ele diz, foi o Pai que te revelou. E eu queria que você saísse daqui pensando da necessidade que nós temos hoje de ter a revelação do Filho. O que é Jesus Cristo para você? É aquele que foi enviado por Deus para salvar o homem. É o nome dele. Deus é a salvação. O consagrado, o dedicado. Deus é a salvação. E o que é o Filho de Deus para você? Estão entendendo a diferença? Porque aí vai fazer sentido tudo que nós já estudamos aqui, porque foi o ponto de partida do pensamento de João, de Paulo, de Mateus, de Colossenses, de Hebreus, que fala que por meio dele tudo foi criado, tudo existe, tudo se mantém, tudo acontece. E quando nós conseguimos ter a ideia não só de Jesus Cristo, aquele que salva, mas o Filho, por meio do qual tudo existe, nós começamos a perceber um ponto de convergência. Ou seja, ele é o ponto de existência. Nele, o que quer dizer que ele veio para reconciliar tudo que há na terra, no céu e debaixo da terra. Quer dizer que tudo que se separou, nele, as coisas começam a se unir. Quando nós começamos a pregar não apenas o Cristo, o Deus que ama, no Cristo que salva, que revela o Deus que é Pai, que nos faz ver o Filho, esse processo do Evangelho vai nos ajudar a entender não apenas que ele veio para salvar, mas vai nos ajudar a entender que ele é aquele que cria. E vamos começar a perceber essas estruturas originais. E o que é um matrimônio? É uma estrutura. E ela tem uma originalidade. Eu não quero apenas que ele salve o meu matrimônio, mas entender por que ele criou o matrimônio. Eu já não estou vendo mais ele apenas como aquele que salva, mas é aquele que traz propósito. Como que ele traz propósito? Quando ele já não é mais só o Jesus Cristo que salva, mas é o Filho de Deus que cria. É o Filho de Deus que governa. Porque fomos transportados para o reino do Filho. Estão entendendo isso? Parece a mesma coisa, mas talvez não seja. Estamos juntos? Então, parece ser tão contraditório e tão estranho, mas a primeira coisa que eu queria falar no módulo sobre matrimônio é que a ideia é que Jesus não seja só o salvador do seu casamento. Que a gente não apresente para as pessoas apenas uma salvação, mas que entenda que a salvação é um meio pelo qual nós vamos conseguir alcançar um propósito. E isso vai nos dar uma nova perspectiva. Quando nós entendemos Yeshua, Jesus Cristo, não apenas como aquele que salva, mas como Filho do Deus vivo, todas as coisas que pareciam confusas em nós começam a se organizar. Lembra que nós falamos aqui? Quando Pedro viu isso, a primeira coisa que Yeshua falou para ele foi o quê? Tu és Pedro.
começa a dizer quem ele é, onde ele está. Você é uma pequena pedra sobre uma grande rocha. Começa a posicionar, a explicar onde ele está, que tipo de recurso que ele tem, qual é o tipo de atuação que eles vão ter como igreja. Então, ele consegue ter uma visão clara de muitas coisas a partir da revelação de Cristo, o Filho do Deus vivo. Estamos juntos? A mesma coisa que nós falamos sobre Apocalipse capítulo 1. A visão que João, na ilha de Patmos, tem ali. Nós sabemos que é do Filho, com uma vestimenta de sumo sacerdote, de aquele que ministra no santuário não feito por mãos humanas. E o que nós vimos ali que João viu uma coisa, e pelo fato de ele ter visto uma coisa só, possibilitou a ele ver tudo. Ele viu cidades, viu igrejas, viu pessoas, viu anjos, viu demônios, viu uma palavra. Ou seja, ele viu muita coisa apenas vendo o Filho. Então, a primeira coisa que eu acho interessante quando vamos falar sobre estrutura matrimonial é que não vejamos apenas a estrutura matrimonial, né? Mas que possamos entender que esse processo de conversão, esse processo da necessidade de um ser recriado, para que possamos ver de uma perspectiva nova, para mim, tudo isso é salvação. Tudo isso é o que nós temos que voltar a pregar, e paramos de pregar. Ficamos jogando conversa fora, falando de um Deus abstrato, falando que a sua vida vai melhorar, tentando resolver o problema das pessoas, mas não entendemos que se ela está sem recursos emocionais, recursos materiais, se ela está sem estrutura e procurou você, é porque ela já está no processo de conversão. E você não pode mais abortar esses processos por medo, por uma fé incrédula, por uma fé que não acredita naquilo que tem. Estamos juntos? Sim ou não? E uma vez entendendo esses processos, apontando a necessidade desse ser recriado, reposicionado, que vai possibilitar, agora não mais apenas acreditar num Deus que resolve problemas, né? No Deus que nos tirou de um lugar para outro lugar, mas entender agora a necessidade da revelação do Filho, para que isso nos mostre o processo por meio do qual todas as coisas foram criadas. Todas as vezes que Yeshua fala de uma perspectiva nova, ele está falando de elementos que falam do princípio, de quando ele se manifestou criando. Por isso que no batismo dele, o Espírito desceu sobre ele, e ali havia o quê? O Espírito e água. Exatamente como havia em Noé, quando ele estava renovando a terra, recriando toda uma estrutura e inaugurando uma nova humanidade. Quando Noé abriu a janela, ele viu uma pomba e água. Quando ele olha para Nicodemos e fala: Nicodemos, você quer entender, você tem muitas perguntas, mas se você não nascer do alto, da água e do Espírito, você não vai conseguir entrar, você não vai conseguir ver. Todas essas vezes ele está falando da mesma coisa. O que havia no princípio de tudo? O Espírito pairava sobre a face das águas, até que se manifesta o Filho, criando todas as coisas, dando sentido a todas as coisas, trazendo significado a todas as coisas, trazendo propósito a todas as coisas. O que queremos? Queremos dizer para as pessoas: vocês precisam voltar à água e ao Espírito, voltar ao início, de quando ele começa a ordenar e recriar todas as coisas, e não apenas salvar uma área da sua vida, uma parte da sua vida, que você acredita que o problema não está dentro de você, mas as pessoas que estão com você, assim como Adão, achava que o problema da vida dele era Eva. Estamos juntos, gente? Então, isso, dentro do projeto do livro, isso é a introdução, né? Tentar provocar essa abertura para uma perspectiva nova, né? Eu creio na salvação. Eu creio que Cristo pode mudar todas essas situações, né? Mas eu também tenho visto
a revelação do Filho que criou tudo com um propósito, com um significado, né? E a ideia nossa é que consigamos não apenas gastar tempo, energia, ajudando as pessoas a resolver seus problemas, mas sim investir a nossa vida para que elas encontrem o propósito das suas vidas, né? Encontrem sentido, significado, né? E isso é possível. Isso é possível. Estamos juntos? Não é? Presta atenção nas pessoas com escassez de recursos perto de você. E não tente apenas ajudá-las a resolver um problema, né? Mas tente provocá-las a tentar ver tudo por uma perspectiva diferente, né? Vamos tentar não trabalhar no nível emergencial, mas vamos tentar trabalhar um pouco mais no nível existencial, né? De contentamento, de shalom, de paz interior, de estabilidade, né? Eu creio que isso pode estabelecer pontes, né? Pontes com pessoas que estão próximas de nós, né? Então, hoje nós encontramos com uma família do andar do nosso prédio, e quando encontramos com ele, olhamos eu para André e falamos assim: eu acho que eles estão com problemas, né? E coisas que também nós vivemos, porque eles estão com um filho pequeno agora e com um monte de... E a gente, né, tá articulando aí de ter um tempo com eles. E eu vejo que isso tá próximo de nós. Vocês têm discernimento. Vocês têm discernimento. Vocês têm palavra de conhecimento, né? Então vocês têm, né, a capacidade de poder perceber pessoas em conversão, em processo de conversão perto de você, né? Para mim foi isso que Cristo viu em Samaria, em João 4, né? Eu vejo um campo pronto para ser colhido, ou seja, eu vejo pessoas que já estão se convertendo, já estão num processo de buscar encontrar o sentido, um propósito, né? E seria muito pequeno a gente apenas falar da salvação da alma, né? Mas eu creio que nós podemos apresentar o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que criou todas as coisas e faz com que todas as coisas tenham sentido e significado. Estamos juntos?